Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vem comigo para mais uma resolução do CONTRAN, e nessa resolução do CONTRAN é a número 508, né? Resolução 508 de 2014, né? Essa resolução 508 vem regulamentar o artigo 108, né? O artigo 108 do CTB. Professor, o que trata o artigo 108, né? Primeiro, você tem que colocar, né, cara, artigo 108, aquela nossa velha estruturazinha, né? Aquela velha estrutura, só um pouquinho aqui. Ah, ok, bacana, né? Papelinho, né? É muito bom esse papelzinho aqui que ajuda, né? Você tem que entender que veículos, né? Ó, veículos, lá no CTB, tá? Lá no CTB, vai do artigo 96 ao artigo 117. Aí nós temos o quê? 3 seções, né? Temos a primeira seção, que trata das disposições gerais, a segunda seção, que fala da segurança, e nós temos a terceira seção, que fala da identificação do veículo, né? O que acontece? Aqui, das disposições gerais, né? Nós temos o quê? Do artigo 96 ao artigo 102. Da segurança, prof, artigo 103 ao artigo 113. E da identificação, 114 ao 117, né? Ou seja, este artigo 108 vai falar de um mecanismo de segurança do veículo, né? Ah, professor, olha aí como isso ajuda, né? Qual o mecanismo de segurança, né? Ele vem trazer uma exceção, por isso que o CTB remeteu para uma resolução essa normatização. Ele vem falar de quê? Olha só, olha a situação, olha a exceção do 108. Transporte de passageiros. Então, transporte de passageiros é o quê? De pessoas. Então, transporte de passageiros, obrigatoriamente, lá no próprio capítulo dos veículos, tem que ser o quê? Transporte de passageiros em veículos de passageiros, que nós temos o quê? 12 hipóteses. Então ele fala, transporte de passageiros, né, em veículos de carga. Ah, professor, em veículos de carga. Professor, veículo de carga, o que é? Veículos de carga são aqueles veículos, tá certo? Que vão transportar mercadorias. Ah, professor, mas mercadoria é mercadoria, pessoas é pessoas, sim, mas tem uma situação aqui específica. Ou em misto, né? Misto é quando um veículo pode transportar ao mesmo tempo pessoas ou o quê? Ou cargas, né? Ah, tá aí, professor. Então é o seguinte, só recordando para vocês, né? Esse artigo aqui, transporte de carga, você lembra onde está? Você lembra quais são os tipos de veículos de carga? Quais são os tipos de veículos mistos, né? Então vem comigo, rapidamente aqui, só fazer uma ajuda à memória. Lá logo no primeiro artigo logo no primeiro artigo do capítulo dos veículos, artigo 96, tá? Ele traz o quê? As classificações dos veículos, né? Aí ele tem aqui o TEC, né? Olha aí, né? Tração, né? Espécie, tá certo? Tração, espécie e categoria. Dentro do espécie, tá? Dentro do espécie nós temos aqui várias alíneas, né? Então nós temos aqui, na linha B, ele vai tratar o quê? De carga. A linha C vai tratar o quê? Misto, né? Ou seja, o objeto dessa resolução está permitindo você transportar pessoas. Preste atenção aqui, né? Transportar pessoas, pessoas em veículos de carga, mas ele não especificou quais os tipos de veículos de carga. Então aqui, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, principalmente esse cara aqui, né? Reboque, semi-reboque, carroça e carro de mão, né? É claro que a gente vai ler aqui os critérios, né? Ou misto, caminhoneta, utilitário e outros, né? Então tá aí para vocês aí esse dispositivo, né? Bacana? Fechou? 10, né? Vem comigo, né? Voltando aqui o artigo, agora a gente vai ler o 108. Onde, essa situação é o quê? É uma exceção. Então já começa pelo não. Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade, onde não houver linha regular de ônibus. Olha o nosso aprofundamento do nosso estudo. Ônibus é um veículo? É. Qual categoria? Passageiros. Ah, passageiro, né?
passageiros, ó. A autoridade com circunscrição sobre a via, ó, o órgão rodoviário sobre a via, né? O municipal, normalmente o municipal, né? Sobre a via, poderá autorizar a título precário. Professor, o que significa a título precário? A título precário significa não permanente, né? Por um breve período de tempo, né? Precário, sem atender todas as exigências normais, né? O transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste código, né? Neste código e pelo CONTRAN. Professor, qual que é essa regra do CONTRAN? Exatamente a regra que nós estamos estudando agora, que é a resolução do CONTRAN 508. Parágrafo único. A autorização citada no CAPT, que é esse título precário de transporte de pessoas em veículos de carga ou misto, vamos lá, não poderá exceder 12 meses. Olha aí, número que você tem que gravar. Prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste código. Então tá aí para vocês, né? Inicialmente nós não tínhamos esse parágrafo único, em 98, né? O legislador aqui fez questão de colocar esse parágrafo único, né? Professor, qual que foi a intenção dele? A intenção dele foi simplesmente o quê? Parar com esse, colocar um prazo, né? Precário, né? Colocou um prazo de 12 meses, né? Ah, professor, na prática isso funciona ou não? Aí são outros 500, né? Então vem comigo, mas já expliquei esse cara aí. E aí, professor, quando você fala disso aqui, a primeira coisa que você lembra é esse tipo de transporte, né? Esse tipo de transporte aqui chamado de pau de arara, né? E aí, professor, né? Você pode ver, ó, né? Tá aqui, né? Tem a cobertura, tem os bancos para as pessoas sentarem, né? E aí eu pergunto para você, esse tipo de transporte aqui, cara, né? Ele é regular ou não é regular? Agora é meu trabalho explicar isso para vocês. A gente vai bater todos os dispositivos, um a um, artigo a artigo, parágrafo a parágrafo, inciso a inciso, da Resolução 508, né? Para a gente ter essa avaliação. Resolução 508 de 2014. Dispõe sobre os requisitos de segurança, olha, então lá o 108 ele autoriza. Então o 108 ele autoriza, mas ele fala que tem que atender dispositivos de segurança a título precário, né? Aí aqui nós vamos falar todos os dispositivos de segurança. Para a circulação a título precário, ou seja, não definitivo, de veículos de carga ou misto, transportando passageiros no compartimento de cargas, ó. Transportando passageiros no compartimento de cargas, né? Então tá aí pra galera, né? Vem comigo, vamos lá rapidamente, artigo 1º. A autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar. Claro, né? Quem tem autoridade sobre a via que autoriza, né? O princípio da competência. Eventualmente, ou seja, não é uma rotina, a título precário, com prazo definido, a circulação de veículo de carga ou misto, transportando passageiros no compartimento de cargas, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos nesta resolução. Então está aí para vocês, o artigo 1º, ele já explica exatamente o objeto dessa magnífica não, dessa não é tão esse assunto, né? Dessa resolução, né? Parágrafo 1º. A autorização será expedida pelo órgão com circunscrição sobre a via, sobre a via, não podendo ultrapassar o prazo previsto no parágrafo único do artigo 108, 12 meses, bacana. Em trajeto que utilize mais de uma via, com autoridade de trânsito e circunscrição diversa, a autorização deve ser concedida por cada uma das autoridades para o respectivo trecho a ser utilizado. E aí, faz sentido, né? Então, se o trajeto lá for mais de uma via, ter mais de uma autoridade sobre a via, ele vai ter que ter mais de uma autorização. Faz sentido? Bacana, né? Artigo 2º, vem comigo. A circulação que trata o artigo 1º só poderá ser autorizada entre localidades de origem e destino se estiverem situadas em um mesmo município. Ah, professor, então autorização do mesmo município. Qual que é o objetivo disso? O objetivo desse cara aqui é muito simples, ter o quê? Pequenas distâncias, né? Ou entre municípios limítrofes, né? Também, ó, entre os municípios limítrofes, né? Um fazendo o quê? Divisão com o outro, né? Ele faz divisa com o outro, né? Então tá ali. Esse é o objetivo do artigo 2º, tá?
Vamos lá. Quando não houver linha regular de ônibus. Opa! Então, essa autorização, ela só pode ocorrer, atenção, mais um requisito aqui, ó. Quando não houver linha regular de ônibus para transportar essas pessoas, né? Artigo 2º, agora vem comigo, né? As adaptações que o veículo necessita ter para ter a autorização. Os veículos a serem utilizados no transporte que trata esta resolução devem ser adaptados com no mínimo, né? Então lá, então um veículo. Professor, por que está a palavra aqui adaptados? É muito simples. Esse é um veículo de carga ou misto. Ele não é um veículo de passageiros, né? Ora, se você vai transportar passageiros no lugar de carga, o mínimo que você tem que fazer o quê? São adaptações para recepcionar os passageiros e, claro, visando também o quê? A segurança dos passageiros, né? Então, quais são essas aí? Quais são essas adaptações? Primeira adaptação, bancos, né? No exemplo nosso lá tinha banco, né? Todos tinham bancos. Então, bancos na quantidade suficiente para todos os passageiros, revestidos de espuma. Eu acho que no modelo anterior não tinha espuma, de encosto, cinto de segurança fixados na estrutura da carroceria. Então, olha aí, então você tem que ter essa adaptação, bancos na quantidade suficiente para todos os passageiros, revestidos de espuma, com encosto e cinto de segurança fixados na estrutura da carroceria. 2. Carroceria com cobertura. Lá estava coberto, né? Estava assim. Barra de apoio para que as mãos, né? Proteção lateral rígida, né? Com 2 metros e 10 centímetros de altura livre, tá? 10 centímetros livre, de material de boa qualidade e resistência estrutural, que evite o esmagamento e a projeção de pessoas em caso de acidente com o veículo. Então ele tem para você não ser jogado para fora, então tem aquela barra de apoio lateral, né? Escada de acesso para com corrimão, né? Escada para acesso com corrimão, tranquilo, né? Cabine e carroceria com ventilação garantida, a comunicação entre o motorista e os passageiros, né? Então tá aí os requisitos, né? Compartilhamento resistente e fixo para guardar as ferramentas e materiais separado dos passageiros, caso transporte de trabalhadores, né? Então, às vezes, o trabalhador tem que trabalhar em determinado local e não tem uma linha regular de ônibus, né? Então, ele tem que ir para os locais de trabalho com as suas ferramentas. Então, aqui está exigindo, se pode usar esses veículos? Podem, mas as ferramentas têm que ficar no local separado, né? Por quê? Porque as ferramentas aqui é carga. E você não pode carregar ao mesmo local pessoas e carga. Nós já estudamos isso no nosso curso, né? Vamos lá. Item 6º, né? Último item, né? Sinalização luminosa na forma do inciso 8º do artigo 29 do CTB. Vamos lá. Na forma, né, do inciso 8º do artigo 29. Vamos ver. Agora a cobra vai fumar. Artigo 29, tá? Então, você sabe que o artigo 29 é um artigo lá que está no capítulo das normas gerais de circulação e conduta, e o artigo 29 é um dos artigos mais importantes do Código, com certeza ele estará na sua prova. Ele estará na sua prova, independente de PRF, DETRAN, CESP, não sei o que, FCC, não interessa, ele vai estar na sua prova, ele é importante, tá? Artigo 29, ele fala da circulação, né? E aí, professor, inciso 8º, né? Do inciso 8º, você tem que estudar o trio. Você tem que estudar o inciso 6º, o inciso 7º e o inciso 8º. Né? Ok. No inciso 6º, ele trata de batedores. Que tem o quê? Preferência. No inciso, tá? No inciso 7º, ele tem o quê? Prioridade. Opa. Ele trata de quê? O que ele trata? Corpo de Bombeiros Militar, tá? Ele trata de polícia, ok? Ele trata de polícia, ele trata de que mais? Órgãos de fiscalização das rodovias, né? Ele trata, que mais? Ambulâncias, né? Que mais, professor?
cerejinha do bolo. Acidentes, socorro para acidentes ambientais, né? Professor, mas esse cara aqui está onde? Ela está, ó, na resolução 268. Aí, tá aí. E, professor, o inciso 8º, ele trata dos prestadores de serviço. Que esses caras aqui têm o quê? Eles têm livre parada e estacionamento, porque está em serviço. Aí tudo bem, aí ele fala, né? Aí ele fala, e da resolução 268, olha que coincidência, né? Ó, de fevereiro tal, no caso de transporte de pessoas vinculadas à prestação, ele quer o quê? A sinalização luminosa, né? O que ele fala? Qual que é essa sinalização aqui, esse cara aqui, ele fala que ele tem que ter a luz, né? Qual que é a sinalização luminosa aqui? É uma luz intermitente ou rotativa, que é a sinalização luminosa, né? Amarelo, âmbar. Que está onde, professor? Nessa resolução. Professor, então, esse cara aqui, ele está falando que esses veículos precários, nesse caso, item 7, ele tem que ter uma sinalização, uma luz intermitente amarela âmbar ou rotativa, bacana. E em quais situações? Ó, no caso de transporte de pessoas vinculadas à prestação de serviços em obras na via. Professor, eu já vi isso acontecer na prática, com certeza, né? Bacana, então aqui é um estudo integrado, olha aí, né? A gente vai consolidando nossos conhecimentos, né? Aí, ó, a gente vai solidificando, ó. Batedores, tem o quê? Tem preferência, aqui tem o quê? Tem prioridade, né? Tem prioridade, livre circulação, né? E assim, o cara aqui tem o quê? Parada, estacionamento, livre parada, estacionamento. Esse cara aqui do artigo 29. Professor, senti firmeza. Pronto, cara, aqui é assim. Tá? Aqui é assim, não tem para ninguém. Parágrafo único, vem comigo. Os veículos referidos neste artigo só poderão ser utilizados após a expedição do certificado de segurança veicular. Lá na aula de veículos, tá certo? Na segunda parte a gente fala sobre isso. Todo veículo fabricado, o fabricante tem a obrigação de fornecer esse certificado de segurança veicular. Isso aqui que fala, ó, isso aqui está de acordo com todas as regras do Código de Trânsito e as legislações aí do CONTRAN. Expedido por instituição técnica licenciada e vistoria da autoridade competente, para conceder a autorização de trânsito. Então, tem essa formalidade. E aí, professor? Cara, esse documento aqui não é fácil não, cara. Não é fácil não, né? E aí, o que aconteceu? Tem uma pequena história aqui desse parágrafo único que eu vou contar para vocês nesse exato momento. Em 2017, uma resolução do CONTRAN, não lembro o número dela exatamente, suspendeu, a resolução do CONTRAN suspendeu os efeitos deste parágrafo único. Qual que é o trabalho desse parágrafo único? Ele fala, olha, se você quer utilizar um veículo de carga ou misto para transportar pessoas, eu estou exigindo de você o CSV, tá? Ser expedido pela uma instituição técnica licenciada e após a vistoria. É claro que isso complica muita coisa, né? Isso complica muita coisa, muita burocracia, né? Tem que ter, mas, cara, cara, é difícil demais, cara, né? E aí, professor? Aí é simples, né? Então teve essa portaria, essa resolução suspendendo esse efeito. No mesmo ano, eu acho que os tiozinhos lá não aguentaram o tranco, revogaram essa resolução que suspendia esse parágrafo único. Logo, ele está valendo, né? Tá? Aí, né? Prof, tudo isso aqui é cumprido? Cara, eu não ponho a mão no fogo. Artigo 4º, então vamos comigo. Satisfeitos os requisitos enumerados no artigo anterior, nós vimos ali, né? Os 7, né? Os 6 requisitos, né? A autoridade com circunscrição sobre a via
declarando a não existência da linha regular de ônibus, declarando a linha não regular de ônibus, estabelecerá no documento de autorização os seguintes elementos técnicos. Então aí ele vai o quê? Ele vai expedir esse documento. E quais informações que deverão constar nesse documento? É o trabalho do artigo 4º. Identificação do órgão de trânsito e da autoridade, marca, modelo, espécie, ano de fabricação, placa EUF, unidade da federação do veículo, identificação do proprietário do veículo, o número de passageiros, lotação a ser transportado, o local de origem e de destino do transporte, o itinerário a ser percorrido e, finalmente, o prazo de validade da autorização. Lembrando para vocês o seguinte, que lá no artigo, no artigo 108 do CTB, parágrafo único, ele deixou claramente lá o prazo limite, 12 meses, tá? Então, o prazo é 12 meses, ele fez isso para quê? Para que a autoridade municipal corra atrás aí para implantar ali um transporte coletivo dessas pessoas, né? Bacana, então, o artigo 4º aí, o caput, nós terminamos. Parágrafo 1º. O número máximo de pessoas admitidas no transporte será calculado com base de 35 dm2, que é 35 decímetros quadrados do espaço útil da carroceria por pessoa, né? Incluindo-se o encarregado da cobrança de passagem e atendimento aos passageiros, né? E aí, prof, então vamos lá, né? Aqui, ó. Então isso aqui é a área útil, né? Aqui é a área útil aqui. Então ele vai incluir, né? Ó, incluindo-se, né? O encarregado da cobrança. Então aqui, ó, espaço útil da carroceria. Então é 35 dm, ó, 35 decímetros quadrados por pessoa. Então aí você faz aí o cálculo certo aí, né? Você faz o cálculo, mas vamos supor que tem 2,40 metros. E esse cara aqui tem aqui, vamos supor, 5, né? 5 metros, né? Então você multiplica os dois e depois você pega tudo, divide por decímetros quadrados aí, você vai ter a quantidade. Matemática, né? Tem matemática aí, tá? Parágrafo 2º. A autorização que trata este artigo é de porte obrigatório. Então, o cara que for conduzir isso, ele tem que portar esse documento que é essa autorização, né? Vamos lá. E agora, pessoal, artigo 5º, né? Que é o artigo 5º, muito importante para concurso público, porque você tem que fazer concurso pensando na mente do examinador, tá? A mente do examinador, ele fala claramente, ele gosta do que aquilo que é proibido, ele gosta de número, palavras excêntricas. Então, tudo isso aí é objeto de prova. O cara gosta que todos os examinadores, todas as bancas partem para esse caminho. Além das exigências estabelecidas nos demais artigos dessa resolução, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto é vedado, é proibido, né? Muito importante isso. Primeiro, transportar passageiros com idade inferior a 10 anos. Não pode. Transportar passageiros em pé. Não pode. Transportar cargas no mesmo ambiente dos passageiros. Inclusive, nós já estudamos uma resolução sobre esse assunto, né? Utilizar veículos de carga tipo basculante e boiadeiro. Opa, olha aqui uma restrição. Então, você não pode aqui transportar, né, pessoas no tipo basculante. A famosa tombeira, né? Na minha época a gente falava de tombeira, né? E boiadeiro, né? Boiadeiro são para animais, né? Então, você não pode, ó, não pode, né? Eu já vejo muito isso, né? Um caminhão basculando levando gente lá, sem segurança nenhuma, né? Utilizar combinação de veículos, né? Combinação de veículos, transportar passageiros nas partes externas, né? É outro dispositivo que não pode ser conduzido, né? Então essas aqui são as nossas restrições que nós temos aí, né? Vamos lá. Agora, artigo 6º. Qual que é o trabalho do artigo 6º? O trabalho do artigo 6º, ele vai trazer requisitos para o condutor desse veículo, né? O condutor, aí eu já chamo para vocês atenção para a categoria D, porque tem um requisito diferente na categoria D. Vem comigo. Para a circulação de veículos que trata o artigo 1º, o condutor deve estar habilitado, claro. Mas habilitado em quê, professor? Vem comigo aqui, né? Na categoria B, se o transporte for realizado
em veículo cujo peso bruto total não exceda a 3.500 quilogramas, né? Vamos lá, professor. Ó, peso bruto total não exceda, tá? Então tem que ser menor ou igual a 3.500 quilos, né? Quilograma, e cuja lotação não exceda, então lotação, né? Tem que ser menor ou igual a 8 lugares, está aí. 2 requisitos, né? Excluído o do condutor. Então esse cara aqui, ele pode mandar uma Bzinha. No meu caso, minha habilitação é B, né? C. O transporte for realizado, né, em veículo cujo peso bruto total, olha aí, peso bruto total, né? Ou seja, não pode ser combinado aqui, né? Não está falando total, não está falando combinado, né? Nesse caso aqui, exceda a 3.000. Então ele é maior do que 3.500 quilos. Tá aí. E finalmente, a letra C está aqui na categoria D, né? Na categoria D, tá? Se desculpa, na categoria D, e ter, esse ter tinha que estar em vermelho, ó, curso especializado. E ter o curso especializado para transporte coletivo de passageiros e se o transporte for realizado em veículo cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o condutor. Então, na categoria D, ele já pode ser um combinado, né? Um peso bruto total combinado. Ele tem que ter categoria B, ele tem que ter aqui o curso especializado para transporte coletivo de passageiros e ele tem que ser que exceda mais de 8 lugares, excluído do condutor. Chama atenção aqui que ele não colocou aqui o peso bruto total ou peso bruto combinado aqui para o terceiro item, né? Ah, bacana, pessoal. Vamos lá, terminando aqui essa aula magnífica. Parágrafo único, né? Para a determinação da lotação que tratam os incisos deste artigo, deverá ser considerada, além da lotação do compartimento de passageiros, a lotação do compartimento de cargas após a adaptação. Então, essa contagem é após da adaptação. Artigo 7º, vem comigo. Terminando. As autoridades com circunscrição sobre as vias a serem utilizadas no percurso pretendido são competentes para, então aqui, o cara é autoridade sobre aquela via, então ele está falando na legislação, ele é competente para autorizar, permitir, quem autoriza, permite tem o dever, obrigação de fiscalizar esse transporte por meio dos seus órgãos públicos, né? Olha aí, né? Artigo 8º, vem comigo. Agora é o artigo 8º. Agora a gente vai entrar na parte final aí da nossa aula aí da resolução 508, né? E qual que é o trabalho do artigo 8º? O artigo 8º é simples, ele vai falar o seguinte, atenção, usuários da via, se vocês não cumprirem os dispositivos, vocês estarão cometendo infração de trânsito. Quais infrações? Aqui, vem comigo. Pela inobservância do disposto nesta resolução, fica o proprietário e o condutor do veículo nos termos do artigo 257, independentemente das demais penalidades previstas e outras legislações, sujeitos às penalidades e medidas administrativas previstas nos seguintes artigos. Primeiro, artigo 230, inciso 2º do CTB. Professor, quais são as condutas aqui do artigo as condutas que serão, quais as tipificações que serão enquadradas nesse artigo 230? Primeiro, vamos ler o artigo 230. Qual que é a punição? Conduzir o veículo, né, 230, inciso 2, transportando passageiros em compartimento de cargas, salvo por motivo de força maior. Aí ele colocou aqui um salvo, né? Salvo, né, por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente. Aí essa permissão da autoridade competente aqui é em especial a 508, né? Na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, se o cara transportar esse cara aí, infração gravíssima, multa e apreensão do veículo, remoção do veículo. Bacana, né? Professor, e agora? Agora, essa é a penalidade. Então, olha só, gravíssima, né?
Infração gravíssima, gravíssima infração, né? E agora, professor? Agora são as condutas que vão cair nessa tipificação. Ó, transporte de passageiros em compartilhamento de carga sem autorização ou com autorização vencida. Infração gravíssima, né? Inobservância do itinerário, ele saiu do itinerário, infração gravíssima, né? Se o veículo não estiver devidamente adaptado na forma estabelecida no artigo 3º dessa resolução, ou seja, aqueles 6 itens, né? Utilização dos veículos previstos nos incisos 5 e 6 do artigo, transportando passageiros em pé. Então não pode transportar passageiros em pé, né? Então tá aí pra galera, né? Então todas essas situações aqui você vai cair no 230, inciso 2º, que é uma infração gravíssima, né? Vamos lá. Outra tipificação. Exceder o número de passageiros autorizado pela autoridade competente. Exceder a quantidade de passageiros, ou seja, ali tem uma capacidade autorizada para 10 pessoas. Aí você viu lá a capacidade, você cada 35 decímetro quadrado da área do compartilhamento de carga. Lá a gente viu isso já na resolução, né? E agora, professor? Agora que excedeu. Qual que é a multa? Aí, a multa, apenas uma multa média, tá? Transitar com o veículo com lotação excedente. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo, né? Tá. E aí, professor? Estudo integrado, né? Estudo integrado, para a gente estar sempre fixando o conteúdo, né? E aí, professor? Ok. Resolução 258, nós estudamos esse cara. Vamos pegar um caso concreto. Está lá com pau de arara, devidamente, tudo bonitinho, certinho, com licença, tal, né? E aí, cara, o motorista lá, por um descuido, levou 3 sujeitos a mais. E ali o trajeto passou ali no posto da Polícia Rodoviária Federal. O cara parou lá, o policial, opa, senta todo mundo, tem 3 em pé, e aí? Conferiu, tá lá. Professor, tá, tudo bem. Pum! Levou uma infração média, né? Retenção do veículo. Pô. E as pessoas, cara? Você vai ter que fazer o quê, cara? Você vai ter que fazer o transbordo das pessoas? Tirar o excesso? Isso nós já tratamos. Lá na resolução 258, né? De 2007, ó. O veículo só poderá prosseguir viagem após sanadas as irregularidades, observadas as condições de segurança. Parágrafo 3º, parágrafo 2º, está em amarelo, está amarelo para você. A critério do agente, no caso concreto do policial, ele, observadas condições de segurança, poderá ser dispensado o remanejamento ou transbordo do excesso. De quem? De produtos perigosos, produtos perecíveis, cargas vivas e passageiros. O cara vai avaliar, né, cara? Vai avaliar. Se deixa seguir viagem, né? Tá aí. Agora, esse caso dessa fotinha aqui, não tem jeito, né, cara? Isso aqui não tem jeito, até aberta a tampa traseira, né? Aí não tem jeito, né, cara? Aí ele vai deixar prosseguir. É um policial aqui, ó. Até ri. Não, isso aqui não é polícia, eu pensei que era um policial, cara, né? Ela tava de cinza aí, né? Tá aí, não pode, entenderam? Estudo integrado. Vem comigo. Quinta conduta. Vamos lá. O condutor não possuiu curso especializado para o transporte coletivo de passageiros, é categoria D, conforme o inciso 2º do artigo 6º, e não portar autorização de trânsito. Esse cara vai cair no 232, ó. Tá? Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório referindo-se ao artigo. Infração leve, multa, retenção do veículo até a apresentação do documento, né? Vamos lá, outra conduta. Por transportar, passageiros, animais ou cargas nas partes externas do veículo. Ó, transportar passageiros, animais ou cargas nas partes externas do veículo, né? Ele vai cair no 235. Conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para o transbordo, né? Pronto, matamos aí essa aula aí gostosa, né? Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revoga tal
Morvan Coutrin Duarte, né? Era o presidente do CONTRAN nessa época aí, né? Bacana, vamos lá, encerramento de sempre, né? Vem comigo aqui, ó. A beleza da vida não está nas grandes conquistas, mas na intensidade dos pequenos momentos. Nossa Senhora, né? A beleza da vida não está nas grandes conquistas, mas na intensidade dos pequenos momentos, né? E justamente esses pequenos momentos que nós, seres humanos, nós não damos valor a ele, né? Deixamos eles de lado. Mas esses pequenos momentos que realmente engrandecem as nossas vidas, né? Hoje eu dou muito valor a essas pequenas coisas, cara, né? Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui